E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. O vídeo em questão que nós vamos reagir é um trecho do vídeo que está lá no canal do meu amigo e parceiro, o Crente Ligado, que tem o título, olha aqui, opa, só desligar o retorno aqui, pronto, agora sim. Que tem por título, Pastor Eliseu Rodrigues acaba com Caio Fábio. E ressalta, isso são ensinamentos malignos. Bom, deixar pequenininho aí, opa, do outro jeito. Aê, BBT. Vamos ver aí o que é aquele refuta que parece que o assunto tá para render uma boa feijoada. Antes de tudo aí, eu quero agradecer a presença de cada inscrito e visitante que está nos prestigiando aqui e também o nosso parceiro aí, o Ricardo do canal Segunda Opinião. Como que é? Parece que o Eliseu está virando hominho e quer marcar um tenta. Ai, ai, ai. Isso aqui vai render, hein? Vai render. Bom, vamos lá, espie para essa. 150 e poucos, esse negócio começou a surgir através desse pastor escocês, que afirmava que a mera aceitação da obra de Cristo era a única coisa necessária para você ser salvo. Você aceita? Você concorda que o que Cristo fez é poderoso para te salvar? Concordo. Aí os discípulos do Robert Sandeman criaram algumas igrejas ali nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas nunca tiveram mais que poucos seguidores. Infelizmente, chega no Brasil através de alguns pregadores. Caio Fábio, Vitor Azevedo, Eita. Discípulos e fãs desse povo. E está dentro aí das mensagens da maioria dos coaches que se pensam pregadores. Há evangélicos que jamais, nunca ouviram falar desse movimento de livre graça, mas acabam, de algum modo, se aproximando de forma inconsciente desses ensinamentos e até pregam esses ensinos malignos da livre graça. Quem caiu na rede da hipergraça é tímido para exortar aos incrédulos que se arrependam de seus pecados. É tímido ao dizer que os incrédulos precisam colocar sua confiança em Cristo como uma pessoa. Esse conceito da hipergraça é complicado, viu? Porque alguns traduzem, né, a palavra do inglês, né? Que é a supergraça, citado, né? Existem versículos que fazem referência, né? Perdão, falei errado. Da graça que superabundou, né? Na vida daquele que... mencionando as cartas de Paulo, né? E tem aquelas pessoas que aproveitam a parte em inglês e não a do original, né? Que fala da hipergraça, quando fala superabundou. Mas enfim, vamos lá. Por quê? Porque a maioria dos adeptos da livre graça, da hipergraça, vivem num contexto que condena qualquer chamado ao arrependimento. Se a gente prega arrependimento, para eles nós somos legalistas, críticos, e aí vai um monte de apelido. Porque os pregadores dessa graça barata afirmam que somos justificados só pela fé. Mas entenda, eu não discordo da afirmação, a justificação somente pela fé. Porque essa afirmação é uma das principais doutrinas protestantes, desde o tempo de Lutero, da Reforma. Só que quando eles dizem que a justificação é somente pela graça, eles completam que a justificação é uma dádiva incondicional, totalmente livre de exigências. Deus não vai exigir nada de você. Isso daí é uma espécie de um calvinismo, que diz que uma vez salvo, eternamente salvo. Bom, não vou entrar muito no assunto sobre calvinismo, mas a gente já compreende que é uma espécie de uma leitura semelhante, né? Do calvinismo. Abraço aí, Lia, para todo mundo aí que está acompanhando também de Goiânia. Obrigado aí pelo carinho e atenção. Vamos lá. As escrituras não vão cobrar nada de você. O pastor não pode exigir nada de você. A fé ocorre sozinha. Não entra nenhuma outra ação humana, nenhuma decisão humana. Bom, pastor não pode exigir nada mesmo, não. O quem pode exigir é a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. O pastor não pode exigir mesmo. Quebrantamento humano, arrependimento de pecados, a exigência da prática de boas obras depois da justificação. Não. Teve fé, está justificado, leve sua vida. O chamado ao arrependimento, irmãos, é bem por aí. Vocês sabem,
é encontrado em diversos textos da Bíblia. Hebreus, capítulo 6, versículo 1, diz que o arrependimento é uma doutrina fundamental, ou seja, basilar, é o começo. Exato. Para quem estuda a Bíblia, a doutrina do arrependimento tinha que ser o primário, o pré da escola teológica. Sim. E Hebreus 6 acrescenta que esse arrependimento, que é básico, gera afastamento das obras mortas. Mas para eles, abraço aí, arrependimento é só João mudança Pessoa. de pensamento. Sai o negativo, entra o positivo. Búzios, eu sou igual a Rio de Jesus. Janeiro, Simone, Então, quando você abraço. vê suas mensagens de confissões positivas, só pensamentos positivos, eles estão dizendo que o arrependimento é isso. Não é uma decisão interior de se afastar do pecado. As mensagens evangelísticas dos pregadores da hipergraça, de forma geral, evita exortações ao arrependimento. Decisão de se afastar do pecado. Você não vai ouvir. Eu já li vários comentários deles no meu canal do YouTube, dizendo que quando Jesus morreu na cruz, ele venceu todo o pecado. Pastor, me mostra na Bíblia que a gente tem que ficar pedindo perdão de pecado, confrontando as pessoas sobre o pecado no Novo Testamento. Deixa eu dar só um pause aqui no que o Eliseu Rodrigues está falando. PodMap, né? Map Church comentou aqui. André Carpano, queria te convidar um dia para participar do nosso podcast. Caso tenha interesse, nos sinalize. Ó, se for aqui em São Paulo, de preferência, será uma honra, viu? Será uma honra, viu? Depois pega o meu zap aí e a gente pode ver isso daí. Mas vamos lá. Jesus já pagou o preço pelos pecados. O bonitão. Lucas 24, 47. Jesus já tinha ressuscitado. E depois de ressuscitado, ou seja, já tinha passado pela cruz, ele ordenou que os discípulos, ou seja, os primeiros irmãos da igreja de Jesus, pregassem arrependimento para perdão dos pecados. Jesus, o maior pregador, pregou arrependimento. João Batista, o primeiro pregador do Novo Testamento, pregou arrependimento. Pedro, o primeiro pregador depois do Pentecostes, pregou arrependimento. Paulo, o maior pregador depois de Cristo, pregou arrependimento. Mas para os pregadores da hipergraça, você não vê arrependimento. Mostra aí, Caio Fábio, aquele coach que quer ser Tamo junto, Eliane, nossa parceira, recomendo também. Mostra eles advertindo as pessoas a se arrependerem de suas condutas pecaminosas. E os pentecostais que só pregam manto, poder, vitória, receba, são influenciados pela hipergraça. Aí, ó. A gente não pode insistir em advertir que as pessoas se arrependam de suas condutas pecaminosas. Porque para eles, a conduta pecaminosa de um cristão não pode ser usada como base para serem exortados. A gente não pode dizer que a conduta pecaminosa de quem se diz crente é a prova de que eles não são salvos. Ao invés disso, você tem que simplesmente dizer: você não está tendo sabedoria para se comportar como deveria. O crente vampiro gospel, que só vai nascer para beber o sangue de Jesus, ele não precisa de arrependimento, ele não precisa ter desejo de comunhão com os irmãos. Não, ele precisa de pérolas de sabedoria. Isso daí alguns é verdade. Provérbios lidos, alguns textos com muito amor. Eles não estudam as pregações de Jesus. Sim. Porque as pregações de Jesus confrontam o pecador. Verdade. Tu que é crente quando estuda, quando começa a ler as pregações de Jesus, irmão, tu pensa que é crente e tu fica atribulado, irmão. Mas para eles, não. Não há mais exigência. Porque as pregações de Jesus foi antes da sua morte. Depois que ele morreu, para que seguir as exigências? Se ele pagou o preço por aqueles pecados contra os quais ele pregou. Que isso, gente? Cuidado com esses pregadorzinhos que, como o diabo, vem. E quando eu digo pregadorzinho aqui, eu estou falando daquele tipo de sermão que ele prega, porque é a sua mensagem que te gera grandeza. Eles vêm sem nenhum estrondo, de modo silencioso. É a serpente entrando no jardim e Adão não percebe. Paulo alertou a igreja em Corinto que, assim como a serpente enganou Eva, poderiam enganá-los também, do mesmo jeito que enganou Eva, distorcendo a palavra de Deus. O que Paulo disse lá na carta aos Coríntios? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas no plural, velhas, no plural, já passaram, plural, e surgiram, plural, coisas novas. Ou seja, tudo tem que mudar. Até seus pecados têm que mudar quando Jesus entra na sua vida. Verdade. Até seus sentimentos a respeito do pecado têm que mudar quando Jesus entra na sua vida.
Se a igreja fria, se a igreja morna, gera enjoo em Jesus ao ponto de vomitá-lo, se Atenas, com a sua idolatria, incomodou o espírito de Paulo, se Davi disse, o zelo da tua casa me consome, por que a gente não pode ter ira ao pregar contra falsas doutrinas? Fica aí mandando ter calma. O que está escrito em Romanos 13:13? Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não na imoralidade sexual, não em depravação, sem desavenças e sem invejas. Ao contrário, se revistam. Olha como a Bíblia nos responsabiliza. Se revistam do Senhor Jesus Cristo e não fiquem idealizando como satisfazer os desejos da carne. Foi esse texto que alcançou Agostinho, que tinha uma vida depravada. A fé para a salvação não precisa ser acompanhada, para a salvação, não precisa ser acompanhada por obras. Mas a fé do salvo é acompanhada de obras. Você é obrigado a praticar as obras que Deus preparou para que você exercitasse. É só ler Efésios 2, rapidinho antes de mim. O pior para mim é que eles dizem que você pode aceitar Jesus como Salvador, mas não precisa aceitá-lo como Senhor. Jesus salva, mas não manda. Para eles, Jesus não precisa ser Senhor para ser Salvador. Meu Deus. E o povo está indo nessa. É os net crentes, é os web crentes, os youtubobos, que ainda quer ficar discutindo com a gente aqui. São pastores desses artistas que não querem renunciar, que não querem abrir mão do pecado.